Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja em meus lábios e em meu coração, para que dignamente anuncie ao Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, que alegria estarmos reunidos em mais esta Santa Missa, no quarto domingo do tempo comum, para na presença de Deus, certamente trazer à nossa vida todos os sinais necessários que nos ajudarão na nossa caminhada para o céu. E é justamente essa caminhada que ilustra a liturgia de hoje. Nós vimos na semana passada que o povo de Israel, ausente de identidade religiosa, começou a ser chamado com a vinda de Jesus Cristo de povo que seguia Jesus, os cristãos. E era de se esperar que esse novo povo, que até aquele momento não tinha Jesus para que eles pudessem seguir, já seguindo Jesus, pudessem saber qual caminho deveriam percorrer e, sobretudo, qual era a possibilidade de, vivendo esse caminho, eles chegarem ao céu. Se tem uma pergunta que mais nos questiona, e se pudermos assim dizer, mais questionou todos os séculos, é a pergunta do que é preciso fazer para irmos para o céu. E isso todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos perguntamos: o que é preciso para ir para o céu? Já vimos muitas narrativas bíblicas com esta pergunta, e muitos de nós ou já fizemos ou já escutamos alguém perguntando isso. E essa pergunta de fato nos inquieta no mais íntimo do nosso ser, porque o nosso desejo último é alcançar a eternidade em Deus, é alcançar a eternidade que vem do Senhor. Porém, essa resposta só é entendida após um seguimento de Cristo. Nenhum homem e nenhuma mulher que quer caminhar por si mesmo ou seguindo outras realidades poderá encontrar o caminho do céu se não for pela escuta do que Jesus falou sobre qual era o caminho para o céu e o que era preciso fazer para ir para o céu. Essa certeza de que o seguimento é necessário inicialmente já desconstrói em nós a questão de que é preciso, para que eu vá para o céu, uma bênção de Deus, um milagre de Deus, uma realização de Deus na minha vida. E nada disso é verdade. A bênção, o milagre, a realização de Deus nos é necessária sim, mas para a realidade da terra. Nós precisamos das bênçãos e dos milagres
para aqui continuarmos firmes na nossa caminhada, na nossa vida cristã. O que nos faz ir para o céu são os frutos que surgem das bênçãos e dos milagres que Deus realiza na minha vida, na sua vida. Por isso que fique claro a todos nós que a bênção e o milagre, eles são necessários. Porém, o que leva para o céu não é bênção, não é milagre. O que nos leva para o céu é a capacidade de fazermos surgirem frutos das bênçãos que recebemos de Deus e dos milagres que recebemos de Deus. Os frutos que alimentam a nossa caminhada para o céu. A bênção e o milagre nos fortalecem, mas o que nos alimenta e nos coloca numa situação de caminhada constante para a eternidade é os frutos que brotam de tudo isso aí. E essa pergunta que nos inquieta sobre qual é o caminho para ir para o céu, é uma pergunta que é respondida pelo Evangelho de hoje. Um Evangelho muito conhecido por todos nós, que é o Evangelho das Bem-aventuranças. Sempre que eu escuto esse Evangelho das Bem-aventuranças, eu sempre procuro refletir sobre a minha vida, que eu penso que, assim como a vida de cada um de vocês, não é nada fácil. E por isso nós vamos ter aqui, nessas bem-aventuranças, os degraus que nos levam em direção à eternidade. Portanto, está aqui aquilo que seria da parte de Jesus, a fórmula, o indicativo, a questão respondida desta pergunta sobre o que é preciso fazer para ir para o céu. Não vou perguntar a vocês quem quer ir para o céu, porque eu imagino que todo mundo quer. Mas aqui estão as respostas para aqueles que assim querem viver constantemente caminhando para o céu. A primeira coisa, Jesus, ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro degrau para me conduzir à eternidade é o degrau da pobreza de espírito. E a pobreza de espírito é quando nós percebemos que nós somos pessoas boas, que nós estamos progredindo na vida, que nós estamos conquistando coisas na vida, que estamos melhorando. Porém, tudo isso é um atributo da bondade de Deus que nos permitiu que nós pudéssemos melhorar a cada dia, crescer a cada dia e conquistar todas as coisas que temos. A pobreza de espírito é sobretudo, e então, aquilo que é o reconhecimento humano das bondades de Deus em nossa vida. Por que eu cheguei até aqui? Por que Deus me deu tudo isso? Porque Ele quis. E a bondade de Deus deve ser valorizada pela nossa vida cristã, para que a partir desse reconhecimento de que tudo é possível porque Deus quer assim, é que eu me torno pobre de espírito. A pobreza de espírito não está direcionada à miséria de espírito. A pobreza de espírito é dizer: tudo isso se fez possível porque Deus me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu conquistei tudo isso porque Deus me abençoou, esteve comigo. E essa necessidade, meus irmãos, deve aparecer na nossa vida. Se não atribuirmos a Deus o benefício, ou melhor, a glória do que conquistamos, nós não somos pobres de espírito, mas somos avarentos de espírito. E para aqueles que querem ir para o céu, precisam, segundo a afirmação de Jesus, ser pobre de espírito. Deus que está acima de tudo. Tudo foi possível por Ele, e para Ele todas as coisas caminham. O segundo degrau para irmos para o céu, nos diz o Senhor: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É interessante as aflições da nossa vida, não é verdade? Já vivemos muitas vezes aflições, angústias, síndrome do pânico, depressão, isso é tudo relacionado àquilo ali. Essas realidades de aflição, angústia, depressão, síndromes diversas, não dependem de nós. Elas geralmente são consequências de acontecimentos ou coisas que fizeram conosco. Aflição, angústia, pânico, depressão, geralmente são situações externas que nos tocam. Porém, uma pessoa que passa por uma aflição,
por uma síndrome, por um pânico, por uma depressão, a primeira coisa que ela precisa entender é que na vida dela haverá a consolação de Deus, que Deus consolará, Ele estará comigo, Ele estará contigo. Primeiro entenda isso para que você possa resolver o problema. Deus me consola, Deus está comigo e eu vou conseguir resolver esse problema. A segunda coisa para sair desse problema é identificarmos a origem dele. De onde veio este problema? De onde me veio essa aflição? Quando começou e onde e por meio de que começou essa síndrome que eu desenvolvi na minha vida? A partir de qual trauma eu passei a ter depressão? Identifique a causa, a raiz, a origem. E identificando o motivo daquela aflição, daquela angústia, daquela síndrome, peça ao Senhor que Ele mesmo vá lá e toque aquela situação, porque Ele nos prometeu: se tiveres comigo, quando aflito estiver, eu mesmo te consolarei. Por isso, identifique o motivo e peça para que Deus vá lá e Ele resolva esse problema. E Ele resolve. Porque senão, nós achamos que pelas nossas forças, nós chegaremos à possibilidade ou à capacidade de sozinhos resolver esse problema. Mas lembrem-se do primeiro degrau: pobreza de espírito. É Deus quem faz todas as coisas. Identifique. Seja qual for o problema da sua vida, identifique qual é a origem dele. Você só vai resolver, eu só vou resolver, quando identificarmos a causa. A raiz da questão é que se torna possível uma solução mergulhada na bondade de Deus, que nos prometeu a consolação. Segundo degrau foi esse. Estão entendendo? Sim? Sim. Terceiro degrau: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A mansidão. A mansidão é algo tão necessário, tão bom, porém tão difícil de se viver. Terceiro degrau para ir para o céu é a mansidão. É diferente quando nós falamos com alguém com mansidão e quando nós falamos com alguém com raiva. É muito diferente. É diferente quando pedimos algo a alguém mansos e quando pedimos algo para alguém revoltados ou com raiva ou com autoritarismo. A mansidão é uma virtude que nos traz uma proximidade com o outro. Quem é manso geralmente é uma pessoa que tem perto de si muitas outras pessoas e tem perto de si muitas coisas boas, porque quanto mais mansos somos, melhores serão as situações e maiores serão as situações que tocarão a minha vida. Se você já for numa praia, por exemplo, você vai saber que para que você tenha um aproveitamento, se você quer mergulhar no mar, esse é aquele mar manso ou aquele mar é agitado. Geralmente os mares agitados são poucos os que querem mergulhar naquele mar. Só aqueles mais aventureiros que querem surfar e querem fazer alguma outra coisa. Porém, quando queremos estar seguros conosco, seguros com a nossa família, o que procuramos? Um mar manso. É ali que eu poderei estabilizar a minha vida e não correr riscos. Quando trazemos isso para a nossa realidade, a mansidão de vida, a mansidão social, nós exterminamos e evitamos muitos problemas de chegarem a algo pior. Porque muitas vezes nós conseguimos desconstruir uma pessoa que vem até nós agitada, revoltada, com raiva, quando a esta pessoa elevamos uma resposta mansa. Se você responder da mesma forma como aquela pessoa agitada, revoltada e com raiva te respondeu, você vai entrar numa grande briga. Se você responder com mansidão,
você vai resolver já ali, cortar o problema e não deixar que esse problema vá à frente. É algo fácil, Frei? Não é fácil. Porém, é completamente possível, sobretudo se adotarmos inicialmente essas práticas naquilo que é a nossa proximidade primeiro, que é a nossa família. Procure adotar a prática da mansidão na sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Procurem ser mansos, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando alguém vem nervoso é respondermos à altura daquele nervosismo daquela pessoa. Mas por que você está gritando comigo assim? Mas quem é você para falar comigo desta forma? E aí? Aí, meu irmão, minha irmã, garanto para vocês, não vai resolver, vai piorar e vão querer chamar o padre para resolver o problema. Não tem jeito. Por isso, seja manso. Seu marido quer brigar, diga para ele brigar sozinho. Brigue sozinho. Eu não vou discutir com você. É fácil segurar a língua? Não é. Mas se a sua esposa quiser brigar com você, brincar, deixa ela brigar. Não entre na onda. Não entre na onda. Senão você vai se tornar uma pessoa tão pior quanto aquela pessoa que você chama de nervosinho, de nervosinha, pessoa explosiva. Tenha calma. A calma já salvou muita gente. A mansidão já salvou gente demais. Não quer ir para o céu? Seja manso. Porque vai que você lá no seu caminho para o céu, lá quase na porta, chega alguém e corta a sua frente. Mas você não enfrentou a fila, perdeu o céu. Perdeu. Então tenha mansidão, tenha calma. Olha, digo por experiência própria que não é fácil. Eu geralmente adoto a seguinte postura: quando eu estou muito revoltado, com raiva de alguma coisa, eu silencio. Quando vocês verem Frei Alex muito calado, é porque ele está chateado com alguma coisa. Aí eu saio daquele lugar, eu fico calado, fico vermelho, mas eu prefiro não falar, porque se eu falar, eu sei que eu posso ferir alguém. E já teve momentos em que eu falei, que eu soltei, mas que não é bom. A gente para e pensa: puxa vida, mas eu poderia ter evitado isso aqui. Mas a experiência da vida vai nos amadurecendo nisso. Então, meu irmão, minha irmã, respira, silencia, depois tenta resolver aquele problema. Senão, corremos um risco imenso de piorarmos as coisas e desandar. Terceiro degrau foi esse. O quarto degrau: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça também é algo muito necessário. Por quê? Porque a justiça sempre deve ser na nossa vida uma via de mão dupla. Hoje vai, amanhã vem. Por aqui eu vou, por aqui eu vou. A justiça para com a vida de alguém que errou deve ser sempre uma justiça misericordiosa. Por quê? Nós não podemos, no momento de sermos justos, unirmos na justiça raiva, chateação, revolta, porque senão pioramos a nossa punição para com alguém. Pai e mãe precisa punir o filho, mas precisa saber a medida da punição. Não é falar assim como muitos de nós escutamos quando éramos crianças: olha, menino, eu estou chutando, quando eu te pegar, eu vou te deixar no chão. Não é por aí. Nosso filho errou, aquela pessoa que você ama errou, já resolva o problema ali. Naquele erro, já dê a punição para aquele erro. Não junte, porque depois você é capaz de explodir e matar uma pessoa. E matar uma pessoa. Por isso, para cada erro, uma pena específica na ocasião no qual o erro foi cometido. Não se pode atribuir ao outro uma raiva ou um acúmulo de sentimentos, porque a culpa não é dele ou dela. A culpa é nossa, que naquela ocasião não fomos justos como deveríamos. Passamos a mão na cabeça, deixamos para lá, e assim a gente não resolve o problema. E a justiça é assim: tem que ter calma, tem que ter
pobreza de espírito, tem que entender a consolação de Deus para que a gente também possa ser justos, sermos justos. E essa justiça nunca pode ser partidária. Eu não gosto de fulano, porque eu não gosto dela, porque ela não anda comigo. A justiça nunca é partidária. A justiça, ela é caridosa. Por que eu faria esse mal a esta pessoa? Ela não pertence ao meu grupo de amigos. Ela não é da minha família. Ela não faz parte dos meus. Mas eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa, independente de quem seja ela. Porque hoje é ela que está sendo tratada no rigor da justiça. Amanhã pode ser você, pode ser eu. E se formos querer ser justos demais, a gente pode não perceber que o nosso telhado é também de vidro e podem jogar uma pedra maior sobre o nosso telhado e a destruição pode ser imensa. E nesse critério da justiça, que é o quarto degrau, vem o degrau quinto, que é aquilo que completa este quinto degrau, que é os que são misericordiosos. É essa mesma proposta. Hoje é o outro que errou, amanhã sou eu. Por isso tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia da sua irmã, tenha misericórdia do seu marido que errou, tenha misericórdia da sua esposa que errou, tenha misericórdia do seu filho que errou, porque você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, e depois não queira, depois que o problema já tiver piorado, resolva naquela situação, porque senão nós somos muito intolerantes. E a intolerância é o problema que destrói qualquer relação. Se não houver tolerância, tudo vai se destruindo aos poucos. Muito casamento se acaba porque uma das partes é intolerante. Não aceito isso que essa pessoa fez. Não aceito que meu filho seja assim. Não aceito que tal pessoa tenha tido essa atitude. Olha, você não é obrigado a concordar com o que ele fez, mas você é obrigado pela sua vida cristã a ter misericórdia dessa pessoa. Você pode não concordar, e você tem esse direito, mas você tem o dever, nós temos o dever de sermos misericordiosos. Todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece recomeçar, e hoje é outro, amanhã sou eu. Amanhã sou eu. Se continuarmos nessa intolerância em tudo, nós chegaríamos a uma guerra, não só na família, mas uma guerra na nossa cidade, uma guerra na nossa paróquia, uma guerra mundial. Uma guerra mundial, que é tanta intolerância. Não pode ser assim. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Agora me diga se ela foi a primeira pessoa que fez isso na vida. E me diga se ela vai ser a última a fazer isso na vida. Então vamos lá, segura a situação, inspira, vira a página, recomeça. Deu gelo, gelo às vezes ajuda. Deu gelo na pessoa, mas também não fica. Nunca mais serei a mesma pessoa. Padre, nunca mais vou conseguir criar a confiança novamente. É você que não quer. É você que não quer. Você que está se privando de viver novamente. O gelo, a frieza que a gente pode, no momento, para aquela pessoa sentir um pouco do que ela fez, é própria, ajuda. Mas também, eliminar todas as possibilidades de recomeço não se pode. Nós temos o direito de nos chatearmos e vamos. Se ainda não nos chateamos com alguém que amamos, vamos nos chatear com uma ou outra, mas precisa parar e respirar. Pare, respire, recomece. Quantas vezes for preciso, recomece, e você vai perceber, não pelo que eu estou dizendo, mas pelo que você vai ver na sua vida, o quanto tudo isso vai resolver muitos problemas que até hoje a gente tomava. Amém? Estão acompanhando? Não perca nenhum ponto para você não perder a chance de ir para o céu. Pelo amor de Deus, que Deus vai cobrar de mim. Se a Silvia Alex não ensinou, ensinei. Bem-aventurados os que promovem a paz, é o sexto degrau. É tão bom chegarmos em casa em paz,
colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormir. É tão bom chegarmos em casa depois de um dia de trabalho, tomar um banho, sentar ao sofá, ligar a televisão e ficar tranquilo. É tão bom você ir para uma praia, descansar em paz. É tão bom você ir para um lugar silencioso, esquecer dos problemas. A paz é muito boa. A paz edifica ao homem. Porém, os que promovem a paz alcançam a eternidade. Significa que os que promovem a guerra caminham para outro lado. E diante dessa promoção da paz, a pergunta que surge é: eu estou sendo promotor da paz, ou eu estou infernizando a vida de alguém? Ou eu estou sendo causa de inferno? Porque tem gente que tem o dom de infernizar e acha bonito. Que Deus tenha misericórdia. Mas você e eu nunca queiramos ser assim. Pessoas que infernizam a vida do outro. Deixa aquela pessoa viver a vida dela. Vai viver a sua vida. Você vai viver melhor, mais feliz. E aquela pessoa igualmente também. Não infernize a vida do outro achando que por infernizar a vida dele, você vai ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz. Você vai ser 10 vezes mais infernizado do que você infernizou alguém. Isso dizem os santos da igreja. Você vai ser 10 vezes mais infernizado. Talvez não por aquela pessoa que você infernizou, mas a vida vai trazer o inferno para você. O homem não consegue, mas o inimigo produz um estrago na nossa vida que é fruto do nosso querer infernizar ao outro. E aqui abrange tudo. Abrange intolerância, fofoca, disse-me-disse, abrange julgamentos. Infernizar a vida do outro é não deixar que ele tenha uma vida tranquila. Em tudo vai encontrar um motivo para falar daquela pessoa, para reclamar daquela pessoa. E isso acontece com o filho, acontece com o pai, acontece com a mãe, acontece com o marido, acontece com a esposa. Por quê? Porque a gente sempre olha para o outro e fica procurando. Tem mãe que inferniza o filho, misericórdia, pobre desses meninos. Fica implicando o tempo todo com a criança. Tem filho que inferniza a vida do pai o tempo todo. Tem esposa que fica futucando o marido ali, ó, infernizando. Marido do mesmo jeito, infernizando a vida da esposa. Vai chegar uma hora, você vai ver o inferno na sua vida. Deixa isso para lá. Tem uma música daquele cantor que faleceu, Jair Rodrigues. Vocês devem conhecer aquela música. Que diz assim: deixe, que diga, que pense, que fale. Deixe isso para lá. Tem horas na vida que nós temos que agir assim. Deixe isso para lá. Sabe de uma? Vou viver a minha vida. Um horizonte que eu tenho à frente é muito maior e melhor do que isso que eu estou vivendo aqui. Vou viver em paz. Vou parar de implicar, vou parar de criar confusão, vou parar de infernizar a vida das pessoas. Ô Senhor, que as pessoas que precisam poderiam estar aqui para soprar, né? Porque na nossa vida tem um monte de gente assim, não é verdade? Não só na minha vida tem gente que inferniza. Sempre tem. E a gente precisa divulgar isso. Que quanto mais alguém inferniza o outro, mais infernizada é a sua própria vida. Divulga isso aí. Publica, grava, filma. Vamos lá para o sétimo. O sétimo para mim, juntamente com o oitavo, são os melhores. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Ninguém nunca passou por isso aqui. Ninguém nunca foi perseguido. Ninguém nunca foi injuriado. Ninguém nunca foi tratado com alguma mentira. Nunca fizeram mal a ninguém aqui. Agora existe uma diferença entre sofrermos injúria, calúnia e difamação
e aceitarmos tudo aquilo para nós e sofrermos tudo isso e mostrarmos que nós não somos aquilo que aquelas acusações dizem a nosso respeito. Explico isso melhor. Nós não podemos permitir, porque nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos nós sabemos o que fizemos e o que não fizemos, e por isso não podemos permitir que o outro coloque sobre o nosso ombro um jugo que não nos representa. Falaram mal de você, aquilo corresponde à realidade? Se não, deixe isso para lá e vá seguir a sua vida. Ah, mas disse isso, falou aquilo. Não entre nessa onda. Te caluniaram, aquilo ali é você? Não é? Deixe isso para lá e vai cuidar da sua vida. Te perseguiram? Te pegaram? Não? Que bom. Continue caminhando e vá. Atribuíram mal, foram maldosos com você. Você é mal ou você é do bem? Se você é do bem, vá seguir o seu bem. Deixe isso para lá. Isso não deve nos tocar, isso não deve nos alcançar, isso deve nos favorecer e nos tornar pessoas mais fortes ainda. Certa vez 2 homens brigaram, ou melhor, um brigou com o outro. E aí esse homem disse tudo o que ele podia dizer a este outro homem. Disse desaforo, apontou o dedo, xingou, injuriou, caluniou. Passou o tempo. Quando o tempo passou, aquele homem que tinha feito toda essa maldade com o outro se arrependeu. Procurou esse homem e foi lhe pedir desculpa. Ele disse: meu nobre, eu preciso te pedir desculpa porque eu fiz isso e isso naquela ocasião. E aquele homem que tinha sofrido todas aquelas injúrias disse para ele assim: eu não devo desculpa a você. Você não precisa da minha desculpa. Você deve desculpa a você mesmo. Porque quando você me disse aquilo, nada daquilo me alcançou, nada daquilo me tocou, porque eu sabia que no fundo eu não era aquilo ali. Mas você se feriu muito quando você disse tudo aquilo a meu respeito. Porque no fundo, meu irmão, tudo aquilo que você disse sobre mim era o que você era e negava sobre você. Por isso, você deve desculpa a você e não a mim, porque aquilo nunca me representou. Isso é sabedoria de vida. Não é fácil, diante do orgulho, alguém procurar a gente para pedir desculpa por algo que tenha feito, e por mais que esse algo não tenha representado a gente, nós respondemos da mesma forma que esse homem respondeu. Não precisa pedir desculpa não, você feriu a você. O homem que pediu desculpa foi virtuoso, porque ele foi lá e pediu desculpa. É bonito isso. O homem que acolheu a desculpa amadureceu o outro quando ele disse: olha, você feriu a você, por isso corrija em você. E sim, depois a gente conversa. Foi maduro e amadureceu o outro. E certamente esse homem aprendeu na vida. E aí, meus irmãos, concluímos esses 7 degraus que nos levam para o céu. Porém, quando se completam os degraus, acontece a recompensa. Vem a recompensa e é como termina o evangelho de hoje. Cansei. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Estou ficando velho já. E aí vem a recompensa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Olha, valerá a pena, viu? Depois de enfrentarmos tudo isso, chegarmos no céu, olharmos para trás. Já andei por tanta estrada ruim nessa vida, já passei por tantos apuros, já sofri tanta coisa, mas eu vivi bem. Combati o combate, guardei a fé e alcancei a coroa da vitória. Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Quem caminha para o céu talvez ainda não se sinta a melhor pessoa do mundo, porque olha para as suas misérias, para as suas fraquezas. Mas eu posso te garantir uma coisa, meu irmão:
minha irmã, quando nós chegarmos no céu, e Deus nos permita esta graça de todos nós chegarmos lá, vai valer a pena, viu? Vai valer a pena a gente ter passado tanta coisa, ter escutado tanto desaforo, ter perdido a paciência tantas vezes, mas termos parado, respirado e retomado a vida. Por isso, na sua família, faça isso. Lá no seu trabalho, aqueles que te infernizam, faça isso. Na sua rua, com seus vizinhos chatos, faça isso. Na igreja, faça isso. E nós perceberemos o quanto estaremos caminhando com mais rapidez para o céu. Vocês querem ir para o céu? Quem quer, levanta a mão. Somente quem quer ir para o céu. Olha que eu estou perguntando quem quer ir para o céu. Levanta a mão, pelo amor de Deus, porque Deus escuta a voz do Pai. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Então que Deus nos conceda a todos nós, ainda nessa Eucaristia, podermos já experimentar aquilo que um dia viveremos em plenitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Maria Santíssima. Podemos... o cuidado dele sobre todos nós, renovarmos a nossa profissão de fé.